Nova Fátima. Do ponto de vista da regionalização da Bahia, o município está situado no Nordeste baiano, na microrregião de Serrinha e na região econômica do Sisal e na Bacia do Jacuípe. Limita-se a leste com os municípios de Conceição do Coeté e Riachão do Jacuípe, ao sul com Pé de Serra, a oeste com Capela do Alto Alegre e ao norte com Gavião e São Domingos. A área territorial é de 371 km² e está a 220 km da capital baiana. Segundo o IBGE, em 2007, quando houve a última contagem da população, Nova Fátima contava com 7.674 habitantes, mais de 60% vivendo na sede do município. A densidade demográfica é de 20,1 habitantes por quilômetro quadrado. Além da sede, o município é constituído dos povoados de São Francisco, conhecido Fabrico, e Santo Antônio de Roque, e das comunidades rurais de Sinuque, Queijo, Pituba, Jurubeba, Alazão, Quilômetro 85, Ingazeira, Araçazinho, Oriente, Malhadinha, Alto Bonito, São Joaquim, Tamboril, Alto Sereno, Salto da Pedra e Jaboticaba. O clima do lugar é do tipo semiárido, com pluviosidade média anual entre 500 a 800 milímetros. A vegetação nativa é a caatinga. O relevo regional é a depressão sertaneja. O município é cortado pelos rios Jacuípe e Camisãozinho e pelos riachos Grande, Poço da Pedra, Santana e Mateus, da bacia hidrográfica do Paraguaçu. Em Nova Fátima, a primeira casa foi construída em torno do ano de 1941. No ano seguinte, o então governador da Bahia, Landulfo Alves, determinou a construção da estrada que hoje é a BR-324, de Salvador a Jacobina, no norte da Bahia. Em torno desta estrada, novas casas foram construídas, daí Nova Fátima foi fundada. Nos anos seguintes, várias outras casas foram sendo edificadas às margens da estrada, que naquela época passava onde hoje é a Avenida Landulfo Alves, e em direção à Capela, onde hoje é a Rua Gildásio Souza e a Praça Pedro Emídio. Na década de 1960, a BR-324 foi asfaltada, no governo de Lomanto Júnior, e deixa de passar pelo centro do povoado. Desde então, o local cresceu bastante, pois o canteiro de obras foi instalado no povoado. Nova Fátima foi fundada nas terras das fazendas Urubuzinho e Campo das Flores, propriedades da família Guimarães, da matriarca Francisca Guimarães. Minha mãe chegou aqui no ano de 1941, quando ela se casou. Depois que ela veio morar aqui, minha avó ficou viúva, lá na fazenda Urubuzinho. Que essas terras aqui pertenciam às terras da fazenda Urubuzinho. Depois que ela ficou viúva, ela achou que mais perto da filha ficaria melhor para residir, né? Aí fez uma casa aqui, ali mais ou menos hoje, onde é o supermercado Harmonia. Ela gostava de plantar. Ela achou que a terra aqui era melhor para plantar do que lá na fazenda Urubuzinho. E aí veio morar aqui. A primeira casa foi a nossa casa, que foi José Xavier dos Santos e Aurelina Mendes dos Santos. E a segunda foi a de minha avó, quando ela veio morar aqui. E aí depois foram surgindo outras casas, barraca, armazém. O seu Noé mesmo, que era teu avô, tinha um comércio grande naquele tempo, que era loja de tecido, era molhado, que hoje chama-se supermercado, né? Naquele tempo chamava venda de molhado. Ele vendia de tudo, farmácia também. Ele tinha um comércio muito grande, que tinha até o nome Nova Pérola. As primeiras casas foi o Vejuca, Antônio Ribeiro, Dona Beijinha e Cirilo Padre Velho, Cirilo Ribeiro Guimarães. Foi as primeiras casas feitas aqui por ele. Depois meu pai, antes disso meu pai já tinha, mas não era casa, era uma barraca de palha, onde eu dormia. Aí deixamos. Depois passou, depois foi que nós veio, o pai botou a farmácia,
Aí começamos a fazer a casa ali onde o bar de gel hoje. Mas não tinha nada mais o resto, mais nada. O primeiro vereador foi Filadélfio Antonino de Araújo, depois Manuel Soares Sobrinho, já até faleceu, depois Filadélfio Antonino de Araújo de novo. Eu ainda fui candidato, mas fiquei na suplência. E começou assim. João Araújo Mota, morreu há pouco tempo, mas foi um dos bons. Depois aí começou, juntando gente. As carnes da lama que a gente já passou aqui, ó. A lama vinha por aqui quando chovia. E hoje o que é que a senhora está achando da cidade? Tá bom? Também tá ótimo. O que era? Tu é doido. Em meados do ano de 1943, João Zacarias Guimarães, que morava em Barreiros, ao visitar a irmã Aurelina e ver o movimento de operários na construção da estrada e o movimento do comércio, disse algo que se transformaria numa espécie de profecia. Aqui, logo logo, surgirá um comércio. E ele construiu no lugar uma pequena mercearia. E depois pequenos barracos surgiram junto à primeira casa comercial, nas proximidades de onde hoje se encontra o bar Casa Velha, o supermercado Harmonia e a Praça Pedro Emídio. Foi aqui na Praça Pedro Emídio que praticamente Nova Fátima começou. As primeiras casas foram construídas aqui na praça, onde também começou a primeira feira livre do local. E a partir daqui surgiram novas ruas, como a Rua Gildácio de Souza, a principal da cidade, e a Avenida Landulfo Alves, que é a principal avenida de Nova Fátima. E a partir dessas ruas é que a cidade se expandiu e se tornou a cidade que hoje Nova Fátima é. A primeira feira livre foi realizada em 1951, no domingo, mas somente em 5 de julho de 1964, no governo do prefeito de Riachão do Jacuípe, João Campos, foi inaugurado o açougue municipal, onde hoje está situada a Biblioteca Municipal Pedro Maia de Matos. Em 1966, no governo de Eliel Martins, foi inaugurado o Mercado Municipal, que ficava onde hoje está a sede da Prefeitura Municipal, na Praça Eliel Martins. A religiosidade sempre esteve presente na vida dos fatimenses. Aliás, o próprio nome da cidade é uma referência à Mãe de Jesus. A primeira igreja foi construída entre os anos de 1953 e 1958. A Igreja Católica, que tem Nossa Senhora de Fátima como a padroeira do município. Aí depois a gente teve esse negócio dessas festas de rainha, princesa. Aí a gente, para arrecadar dinheiro, para aumentar mais a igreja, que a igreja estava pequena, e agora teve que ter. Aí eu mesmo fui de umas que fui candidata, veio outra pessoa também, que foi a rainha, eu fui a princesa. Aí a gente arrecadou o dinheiro e fizemos mais, a igreja cresceu mais, né? No ano de 1956, foi realizado o primeiro trezenário em louvor a Nossa Senhora de Fátima. Em 13 de maio daquele ano, o padre Urbano Dom inaugurava a capela e o povoado passou a se chamar Vila de Fátima. Antes, o nome era Quilômetro 90. Primeiras festas de 13 de maio aqui em Nova Fátima, era assim uma festa bem animada. Ela trazia assim para a animação sempre aquela tradição da charanga de pé de serra. À noite havia festa em clube, mas com o decorrer do tempo a igreja achou por bem mudar, tirar essa parte profana e ficar mais com a religiosa. Hoje ainda tem assim na alvorada pela manhã a charanga, né, para animar, mas outro tipo de festa profana não tem, só mesmo a religiosa. O primeiro padre daqui foi o padre Urbano, que inclusive foi quem trouxe a primeira imagem para essa igreja, e aí continuou os padres de Riachão, padre Hélio, padre João Edinaldo, padre Reis de Coité, padre Luiz Rodrigues,
Então, como aqui não tinha padre residente, passou um tempo muito grande sem padre residente, tivemos também a participação dos padres italianos que estavam em Valente, como no padre Aldo, padre Luiz Calmon e outros, né? Os festejos daqui tão bons. Continua bom, muita participação, porque temos aqueles católicos só de festa de padroeiros, né? Então, no tempo do período do trezenário, a igreja lotada é muita gente, a participação. Mas depois o povo se afasta um pouco, mas sempre a gente faz algum evento aqui na igreja para chamar o povo para a necessidade de se ter Deus no seu coração, ter a participação dentro da igreja. Alguns anos depois, foi inaugurada a Igreja Assembleia de Deus, a primeira igreja evangélica do município. Nós temos como data de fundação, dia 4 de agosto de 1954, quando o pastor, o irmão na época não era pastor, chamado João do Margoso, ele trabalhando aqui na época da construção da BR, tirando dormentes por aqui para a construção da BR. Foi ele que chegou por aqui pregando o evangelho, mas ele não era na verdade aqui, né? E nesse período foi que ele começou evangelizando pessoas moradoras aqui. Os primeiros evangélicos da Assembleia de Deus aqui em Nova Fátima foram a senhora Ana Abdias, que ainda hoje está viva, o seu esposo, em memória, Honório Jacobino, e daí veio numa sequência a irmã Laurita, meu pai um dos primeiros, o seu Moisés, Lídio Martins. E aí veio uma sequência de pessoas, que alguns já partiram, mas os primeiros, na verdade, foram esses. Os evangélicos, início da fundação da igreja aqui, teve bastante dificuldade. Teve algumas perseguições, chegou a ter a oportunidade de pastor ter sido rasgada a sua camisa na rua, que algumas pessoas não quiseram aceitar. Teve muitas dificuldades mesmo, muita perseguição. Mas com o tempo, inclusive algumas dessas pessoas que perseguiram bastante se tornaram evangélicas depois, né? Hoje em nossa Igreja Assembleia de Deus nós temos cerca de 240, 250 crentes que frequentam a Igreja Assembleia de Deus em Nova Fátima. No município mesmo nós temos aqui na sede 3 templos, temos mais um em Santo Antônio, agora que faz parte da igreja, nós temos outros que estão em outros municípios. Em 1974, foi inaugurada a segunda igreja evangélica, a Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, há diversas outras igrejas evangélicas em Nova Fátima. A atual cidade de Nova Fátima era povoado de Riachão do Jacuípe. Em 5 de maio de 1985, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto número 6.320/85, de autoria do deputado Eliel Martins, que cria o município de Nova Fátima. O processo de emancipação política de Nova Fátima foi interessante, né? Foi necessário primeiro que Capela, Gavião, Pé de Serra se emancipassem para que as pessoas de Nova Fátima começassem a perceber que aqui também era possível se tornar uma cidade. O deputado Eliel Martins, ele convocou o povo, fez uma reunião e nessa reunião se escolheu um novo nome para o local, né? Passou a se chamar de Nova Fátima. Passou muito tempo para que se fosse realizado o plebiscito, para que a população decidisse pela emancipação. Esse plebiscito foi realizado, foi convocado várias vezes e na véspera da realização dele foi cancelado. E aí o povo começou a acreditar que não haveria mais essa emancipação. Somente no dia 14 de maio de 1989 é que finalmente foi realizado esse plebiscito, né? E nesse plebiscito toda a população de Nova Fátima votou pela emancipação da cidade. Somente 2 pessoas que não aprovaram essa emancipação. E também todo o povo de Barreiros não aprovou o projeto de emancipação, já que eles não queriam que Barreiros ficasse para Nova Fátima. E aí Barreiros continuou para Riachão do Jacuípe.
Em 13 de junho de 1989, o governador da Bahia, Nilo Coelho, assinou a Lei número 5.022 e Nova Fátima é emancipada de Riachão do Jacuípe. Naquele ano de 1989, o resto do país estava com as atenções voltadas para a primeira eleição presidencial após mais de 2 décadas de ditadura militar. Em Nova Fátima, todas as atenções estavam voltadas para a primeira eleição municipal do município, onde 2 candidatos disputavam o privilégio de ser o primeiro prefeito da cidade. No dia 15 de novembro foi realizada a primeira eleição municipal e houve 2 candidatos, que foi Dete e Vando, né? E aí finalmente foi eleito Dete, já que na véspera da eleição as pessoas não sabiam, mas o Tribunal Regional Eleitoral cancelou o registro de Vando porque ele estava num partido que houve alguns problemas lá em Brasília e ele não pôde concorrer. Cláudio Ferreira Pereira, conhecido Dete, foi eleito o primeiro prefeito de Nova Fátima para um mandato de 3 anos, junto com seu vice Augusto Matos. A segunda eleição municipal de Nova Fátima aconteceu em 1992. A oposição, o Grupo União, lançou as candidaturas de Orlando Freitas, prefeito, e José Araújo Filho, conhecido Vando, como vice. E o então prefeito lançou os nomes do seu secretário de Finanças, Manuel Fernandes Araújo, e do pecuarista João da Silva como vice. Com 10% a mais dos votos, Manuel Fernandes foi eleito sucessor de Dete. Na terceira eleição, a oposição lança Vando e Josenaldo Porto para disputar o cargo de prefeito e vice, mas Dete voltou a ser eleito prefeito e Dinalva Nunes vice